Esta semana teve mais um duro golpe na reputação da realeza. Essas pessoas especiais, né, com sangue azul, que foi a publicação de um livro de memórias, né, uma autobiografia do antigo rei da Espanha, Juan Carlos I. Eu vou chamar de João Carlos. João Carlos é uma figura muito problemática, eu diria, porque ele viveu durante momentos muito turbulentos da Espanha. Ele herdou o governo do país logo depois de uma longa ditadura do Francisco Franco, né? E aí ele escreveu, agora resolveu abrir o bico, né, a respeito de coisas que aconteceram há muito tempo. O livro se chama Reconciliación e ele lida, por exemplo, com a própria questão do Francisco Franco. Ele diz que ele tinha uma grande amizade, né? Ele era muito próximo do ditador e ele fala sobre a questão, né, da fidelidade dele, ou falta de fidelidade. Ele reclama, né, por exemplo, da mídia espanhola em particular, mas né, europeia em geral. Ele diz que a maior parte das especulações a respeito de traição quanto ao comportamento deles são falsas, né? A maior parte. Então, é típico, né, desse povinho, né? E ele falou também sobre um momento muito traumático que foi o fato de que ele matou o irmão. Ele matou o irmão. E ele disse que foi um acidente, que eles estavam caçando, e aí ele descreve lá que o tiro ricocheteou e acertou na testa do irmão, né? E que, pô, foi muito triste para ele, mas que, né, a linhagem estava fechada ali, né? Era o irmão mais novo, ele não fez isso para conseguir o trono, mas é uma história pra lá de estranha, né? Pra lá de estranha. E a situação fica muito mais precária do que já está, porque é uma figura muito polêmica, né, envolvido em várias situações obscuras, com, né, investigação de corrupção na Espanha. Ele foi, né, se buscou refúgio no mundo árabe, e tá bastante idoso já, né? Parece que chegou naquela idade que ele tá querendo, né? Tá querendo soltar as verdades por aí. E é um momento bizarro para todas as monarquias, né? Todos os países que ainda têm esse tipo de sistema. A Espanha, a gente sabe que é um país com uma história muito difícil. Como eu disse, teve a situação dessa ditadura do Francisco Franco que atrasou a Espanha imensamente em níveis sociais, em níveis econômicos também, de abertura. E, bom, agora parece que o rei está querendo voltar para a Europa, ele tá com a esperança de se mudar para Estoril, em Portugal, e viver lá os seus últimos momentos, né? É uma história interessante. Assim que eu tiver acesso ao livro e tempo, eu vou poder falar talvez com mais precisão. Mas a gente vê que é um modelo que não tem mais lugar na nossa sociedade. Na minha opinião, isso deveria ter ficado lá no século XIX, no máximo. A França foi pioneira em se livrar desses parasitas, mas eu acredito que a gente chegou num nível de evolução social e que não precisa mais a gente fazer distinção, mais uma distinção, né? Mais um privilégio para determinada classe, puramente por razões hereditárias, puramente porque meu ancestral é não sei quem, não sei o que lá, né? Eu acho isso uma imensa bobagem e eu acho pior, isso cria, né, propicia mais a opressão e a diferença de classe. Eu acho que
Eu vou ficar muito surpreso se essas estruturas continuarem por mais 20 anos, por exemplo. Eu acho que as coisas estão chegando a seu limite. O primeiro país que se livrar dessas coisas vai começar a puxar o dominó. É, todo mundo fica de olho na Inglaterra, naturalmente, né? No Reino Unido. Mas ainda tem esses restolhos por aí. A questão da Espanha tem a ver com a história, né? O fato de ter sido dominada pela ditadura por tantas décadas e depois o ditador basicamente escolheu o que seria, né, o destino do país. É um país democrático, naturalmente, mas a figura do rei ainda existe e toda, né, a opulência e a falta de imposto que age sobre essas pessoas extremamente ricas da nobreza.